Boa noite a todos. É um grande prazer trazer esse colega, amigo precioso, para dar uma aula para a gente, que tem todo um significado para mim, porque foi uma pessoa que eu aprendi muito durante essa pandemia, alguém que eu admiro profundamente como profissional, como ser humano. Então, é um prazer muito grande termos aqui o Dr. Ricardo Japiaçu para nos presentear com essa aula de vasculopatia polipoidal e de proliferação angiomatosa retiniana. Um prazer enorme, amigo. Ótima aula para você. Tereza é uma queridíssima amiga. A hora que chamar, é uma ordem. É muito legal compartilhar, né? Tudo que a gente aprende, né? Passar um pouco para os amigos e tudo. E a gente sempre aprende mais quando ensina, né? Então, para mim, não cansa porque é uma fonte de ensino contínuo. Quanto mais eu dou aula, mais eu aprendo. E eu gosto, todo mundo que me conhece sabe disso, eu curto. Eu estou zero forçado aqui de mau humor, ou de sem prazer. Por isso que onde chama o pessoal brinca, né? Pô, toda hora, em todo canto que olha você está dando aula, porque eu gosto. O pessoal gosta, então estamos juntos. Para mim é ótimo. E ainda mais vindo de você, é um prazer enorme. Então, essa aula, inclusive, eu montei. Eu tenho um monte, como o pessoal já vê de vez em quando, eu tenho um monte de aula sobre vários temas, e essa especificamente, logicamente, junto um pouquinho daqui, um pouquinho dali, outras coisas novas, é uma aula brand new, totalmente nova. Essa aula não deu lugar nenhum. Então, para mim, também é um prazer dar essa aula aqui agora, em primeira mão. Bom, falando da vasculopatia polipoidal coroidiana e da proliferação angiomatosa da retina, são dois termos que a gente usa na prática, no dia a dia, consagrados, né? Falar em REP, falar em polipoidal. Mas a gente tem que começar falando que o consenso mais novo sobre a nomenclatura nas alterações relacionadas à degeneração macular já não falam em REP e polipoidal. A polipoidal, na verdade, foi e voltou. Ela começou a ser chamada de neovaso tipo 1 aneurismático, porque cresce abaixo do epitélio pigmentado, mas por conta de não ser um aneurisma especificamente, por histologia, voltou a ser chamada por polipoidal, porque é o termo mais consagrado, mas a REP, a gente hoje em dia fala em neovaso tipo 3. Então, durante a aula, eu vou falar neovaso tipo 3, que é o consenso de nomenclatura atual. O espectro de degeneração macular é muito amplo, né? Então, se a gente olha essas fotos aqui, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, de saber que tipo de alteração está por detrás de uma angiografia fluorescente. Não é à toa que o ACT tomou muito espaço na angiografia, porque as definições de biomarcadores são muito mais fáceis de se reproduzir no ACT do que na angiografia. Mas, por exemplo, isso daqui é uma membrana clássica. Normalmente é uma membrana tipo 2. Mas a gente tem os vazamentos de origem determinada, que são as antigas membranas ocultas. A gente tem também as formações polipoidais, mas também pode ter um REP, ou neovaso tipo 3, que começa num vaso terminal que penetra em ângulo reto e forma uma anastomose intrarretiniana. Mas esse espectro é muito amplo e a gente tem que saber diferenciar isso no dia a dia. Para exemplificar novamente para vocês, né, o neovaso tipo 1, antigo, angiograficamente falando, o neovaso oculto, que ele está abaixo do EPR, a gente vê aqui no ACT, muitas vezes gera esses vazamentos de origem, hiperfluorescências de origem determinada na angiografia fluorescênica, e aqui, esquematicamente, ele crescendo abaixo do epitélio pigmentado. O neovaso tipo 2, que a gente chamava em angiografia de membrana clássica, que é onde você é a membrana clássica, que você consegue ver todo o contorno dela desde as fases iniciais do exame, e a hiperfluorescência como vazamento vai aumentando em intensidade e em limites de acordo com as fases angiográficas. Normalmente são membranas acima do epitélio pigmentado, subretinianas, mais bem definidas. Aqui mostra a histologia, uma ruptura do epitélio pigmentado, ela cresce por cima dele. E o neovaso tipo 3, também chamado de REP,
antigamente por Guess, chama de ocra. Essa nomenclatura caiu porque eles viram que não era uma anastomose cororetiniana oculta pura, na verdade era uma neovaso intrarretiniano, e por conta disso, com muito líquido intrarretiniano, uma angiografia com vazamento perto aos capilares terminais, e é uma anastomose de uma neovaso que começa nas camadas mais internas e desce em direção ao epitélio pigmentado, podendo se estabelecer uma anastomose, aí sim, com a coroide. Um quadro desse, isso é uma retinografia de uma paciente que acorda num belo dia falando que a visão se apagou, uma mancha escura no centro, subitamente. Uma hemorragia subretiniana, claramente visível, os vasos passando por cima, e é um quadro que a gente tem que obrigatoriamente suspeitar de vasculopatia polipoidal. Se você faz a endossenina, não é o mesmo paciente, é lógico. Na endossenina você consegue ver essas formações vasculares, que a gente chama de BVN, que é o Branch Vascular Network, ou rede vascular terminal, e os pólipos, na verdade não são pólipos, porque não são sólidos, mas também não são aneurismas, porque não são dilatações da parede vascular. A Christine Curcio, que é uma patologista de mão cheia, que auxilia o grupo do Space, do Freund, do Januzzi, em todos os trabalhos de correlação histopatológica, hoje em dia acha que é uma ectasia vascular, então essa nomenclatura pode talvez mudar. E esse caso é muito legal, eu gosto de trazer, é um slide doado, né, cedido pela Daniela Ferrara, que é legal, que é a história da doença polipoidal. Na Macula Society de 77, na verdade, em 77 ela foi fundada, na Macula Society de 82, Guess mostrou pela primeira vez um caso de uma paciente chamada Eva Baker. Era ela. Uma retinografia, se vocês conseguem ver talvez aí na tela, umas lesões meio alaranjadas, peridiscais, né, uma retina de coloração meio alaranjada, que na angiografia fluorescênica mostrava esse aspecto de hiperfluorescência com terminações mais hiperfluorescentes, e que na endossenina, não tinha na época, mas ele fez 10 anos depois, mostrava essas dilatações saculares terminais, que era polipoidal. Então, essa é a primeira paciente com diagnóstico polipoidal mostrada por Guess na Macula Society de 1982. Só um pouquinho de história. Então, a polipoidal é um neovaso tipo 1, que cresce abaixo do epitélio pigmentado, mas que tem uma rede vascular bem determinada com essas saculações terminais. E por que isso é importante? Isso explica a característica explosiva da polipoidal. Como você tem pólipos, que são essas dilatações terminais, quando um pólipo rompe, por ser um espaço muito restrito e eles terem paredes muito finas, normalmente é como uma dinamite. Eles explodem em sequência. Então, quando um pólipo rompe, normalmente os outros rompem em seguida. Por isso, os sangramentos maciços ou quadros exudativos muito intensos. Então, esse é o fenótipo da polipoidal. Normalmente é uma doença bilateral. Pacientes, pode ser assimétrica, mas bilateral. Os pacientes normalmente são mais jovens do que aqueles clássicos de degeneração macular, são pacientes na faixa da sexta, sétima década, 50, 60 anos. É mais comum em negros e asiáticos do que em brancos ocidentais. Para ter uma ideia, a proporção de polipoidal no mundo ocidental é em torno, nas DMRIs, é em torno de 10 a 12%, isso chega a 50% nos asiáticos. Uma relação de homem para mulher ainda um pouco maior no caso dos homens, 7:3, principalmente nos asiáticos, as estatísticas são maiores, e são quadros de descolamentos recorrentes, serosos, sanguinolentos, grandes, maciços e súbitos. Normalmente na área peripapilar, principalmente nos ocidentais, área macular, principalmente nos orientais, e lesões periféricas, que se associavam como quadro de polipoidal, e hoje em dia já se faz um link da PERT, coriretinopatia hemorrágica exudativa periférica, que é talvez uma doença também paquicoroide, uma paquicoroidopatia que tem relação com os pólipos, com a doença polipoidal. A neovascularização, como eu falei para vocês, aqui, nos caucasianos, em torno de 10%, e chega em alguns povos, nos afro-americanos na África, quase 95%
neovasos em degeneração muscular são polipoidais, nos orientais, 50% ou mais. Então, aqui mais um quadro. Sero sanguinolento, sangues em diferentes estágios de absorção, subretinianos. Na angiografia por endossanina, a gente consegue ver as lesões hipofluorescentes, por bloqueio, e aqui as lesões terminais, formando cachos ou pólipos. Aqui também uma outra foto evidente. E a característica histopatológica da polipoidal é importante a gente saber. Nesse trabalho, que é de 2007 ou 2008, se não me engano, eles mostram uma correlação de, por exemplo, os pacientes com neovaso tipo 2 e polipoidal. O diâmetro vascular, por exemplo, nos pacientes com polipoidal é bem maior do que no neovaso tipo 2. A hialinização das paredes está presente, são vasos mais frágeis, mais novos. A exudação com fibrina é mais proeminente na polipoidal. E a fibrose não é muito, porque são quadros mais agudos. A membrana tipo 2 ela vai se formando cronicamente e tende a formar mais fibrose porque ela é mais crônica. Alguns sinais, né, multimodais são muito clássicos na polipoidal. Então, quando você vê essa ramificação vascular anormal, que é o Branch Vascular Network, está aqui em verde, vocês veem as terminações em vermelho que formam os pólipos. Quando você faz o OCT, o famoso sinal da dupla camada, ou double layer, foi descrito primariamente na polipoidal. A gente sabe que outras doenças podem também mostrar essa mesma alteração, mas esses descolamentos do epitélio pigmentado em relação ao membrana de Bruch e esses pads grandes, a gente fala em formato de polegar, com altura grande e com ângulo reto, são também um sinal muito clássico que a gente tem que suspeitar um biomarcador de polipoidal. Aqui, mais uma vez, na endossanina, mostrando o pólipo, que pode ser macular, mostrando o PED e o pólipo. E esses vários PEDs também são uma característica da polipoidal. Eles chamam de sinal do camelo, né? Ou vários pólipos, né? Múltiplos pólipos. Múltiplos pólipos causam múltiplos descolamentos do epitélio pigmentado. E isso é uma característica muito peculiar da polipoidal. A gente sabe hoje em dia que, como a polipoidal faz parte das paquicoroidopatias, começou a se estudar que isso pode ter uma razão ou uma relação com a anastomose entre as veias vorticosas. Isso é a partir de um estudo do grupo de Nova York, havendo que o aumento da pressão hidrostática em cima das vorticosas por conta ou do espessamento da esclera, ou por aumento, por exemplo, por conta de trombose de cavernoso, ou por conta de hipertensão pulmonar, pode aumentar a sobrecarga nas vorticosas e, por conta disso, as watersheds, que são as zonas entre os capilares terminais de drenagem das vorticosas, começam a se anastomosar e formar paquivasos, peridiscais ou maculares. Os padrões anastomóticos podem ser peridiscais, como a gente mostra aqui, ou maculares, com vasos se ligando entre vorticosas, e que vão dar origem às paquicoroidopatias. A polipoidal, a gente sabe hoje em dia, que apesar de estar no espectro das paquicoroides, também pode ter polipoidal sem paquicoroide. E é importante saber isso, porque eventualmente o tratamento pode ter efeitos diferentes. Aqui é um trabalho do grupo do Japão, no PDT, que a gente vai falar mais à frente, é o padrão ouro de tratamento ainda para polipoidal, nos pacientes com vasculopatia polipoidal, associados com ou sem paquicoroide. Vejam, que interessante. Os pacientes que não tinham paquicoroide respondiam pior, logmar superior, ou seja, logmar maior é pior visão, do que os que tinham paquicoroide, ou seja, polipoidal com paquicoroide responde melhor ao tratamento. Isso serve também para a aflibercept, tá? Já tem trabalho saindo em relação a isso. Por conta dessa teoria da anastomose entre as vorticosas, é importante lembrar para vocês que o nome de paquicoroidopatia, aonde se encaixa a vasculopatia polipoidal, está mudando. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre, né, é uma aula só disso, mas a coroidopatia de sobrecarga venosa é talvez uma nova nomenclatura para se entender o mecanismo do espessamento da coroide e formação de doenças
relacionadas à coroide espessa. É muito claro que esses vasos que se anastomosam parecem varizes, e talvez eles surjam porque, assim como a varize de membros inferiores, a gente tem uma sobrecarga venosa, levando à dilatação dos vasos a montante. Isso pode ser, como eu falei, por conta do espessamento escleral ou por conta do espessamento e o aumento do retorno venoso com engurgitamento e aumento da pressão hidrostática. Isso gera uma série de mecanismos que, em última instância, pode levar a gente a, no futuro, tratar um paciente com pacoroide fazendo janela escleral, igual a gente faz para síndrome de difusão uveal, igual em caso de serose central bolhosa, que, na verdade, deve ter esclera mais espessa. E aí, talvez, o tratamento a gente puxe para fazer uma janela escleral, ou medicamentos que diminuam a pressão hidrostática. Então, é todo um mecanismo novo para o entendimento de doenças já existentes. O tratamento da vasculopatia polipoidal, padrão ouro, foi estabelecido em 2012 a primeira vez, pelo estudo Everest, que analisou o efeito e eficácia da terapia fotodinâmica com ou sem, na verdade, em combinação com o ranibizumab ou o ranibizumab sozinho, e o PDT foi bem superior, né, na combinação com o ranibizumab, mas ele sozinho já é uma... Isso foi visto no Everest 2, o PDT isoladamente, normalmente com meia fluência, normalmente é mais eficaz do que o ranibizumab, e a comparação com a aflibercept mostrou inicialmente efeitos melhores do PDT, mas a combinação dos dois parece ser superior ao aflibercept isolado. Apesar disso, o estudo Planet, que foi publicado alguns anos atrás, avaliou a eficácia do aflibercept na vasculopatia coroidiana polipoidal. E por que isso? Porque a gente tem uma falta de PDT, uma falta de beta-porfina no mundo. É muito difícil conseguir a droga. Então a gente precisa não simplesmente falar, olha, seu tratamento ideal é o PDT, mas eu não tenho. A gente tem que ter uma segunda via. E o aflibercept parece encaixar melhor nesse quadro. O Planet foi um estudo randomizado, duplo cego, com grupo controle, em vários países, para avaliar a eficácia e a segurança do aflibercept no tratamento da polipoidal e comparar a um tratamento com resgate com PDT. O endpoint primário era a acuidade visual, ao final do primeiro ano, depois ele completou o segundo ano também. O endpoint secundário era os pacientes que evitavam uma perda de visão muito severa e outras alterações, regressão de pólipo, alteração da espessura no ACT, etc. Vejam, os pacientes foram seguidos em até 2 anos, e aqui a gente vê o paciente, o grupo em roxo é o paciente que fez o aflibercept isoladamente, e o grupo em azul, o paciente que fez o tratamento combinado. Vejam aqui também curvas similares entre os dois em relação à diminuição da espessura central. Vejam aqui que a quantidade de pólipos inativos, e aí vejam, isso é importante falar, na endocianina, no primeiro ano e no segundo ano, foi parecido no grupo que fez só a injeção intravítrea de aflibercept ou no grupo que fez o PDT de resgate. O Planet tem problemas estatísticos, tá? Não há dúvida que o aflibercept pode ajudar. Isso aqui fala em pólipos ativos, mas não há regressão de pólipos, como tem no PDT, que fecha o pólipo. Uma coisa é o pólipo sem líquido, é o que eles falam aqui. Segundo, o critério para se usar PDT de resgate foi um pouco duvidoso no Planet. Então, não dá para você comparar um tratamento que foi feito a critério do pesquisador e não com um protocolo super bem estabelecido, e você não pode comparar o grupo que fez com o grupo que fez só aflibercept, o resultado vai ser parecido, quase como todo mundo usando só aflibercept. Então, tem falhas, o PDT ainda seria muito útil, mas o aflibercept é o que a gente tem na mão. Mas só lembrem que o Planet não é um estudo perfeito. A conclusão dele foi que o aflibercept é possível e pode ajudar no tratamento, e é o que a gente tem disponível hoje em dia. Aqui, mostrando o consenso em relação ao tratamento de PDT da Academia Americana de Oftalmologia, e veja, está bem frisado aqui. O tratamento, você pode começar com uma monoterapia com anti-VEGF, tá? Mas eles recomendam só fazer isso quando você não tem endocianina, ou PDT, ou os dois.
Então, eles usam a indocilina para guiar o tratamento e o PDT não sendo disponível, usa o aflibercept. Então, tendo PDT é porque a gente não tem aqui. O tratamento ideal é o PDT. Já falando da outra parte da aula, que é a famosa REP, que não é mais REP, e é neovasio tipo 3, ele é responsável por mais ou menos 15% dos casos de degeneração macular em neovaso exudativa nos ocidentais, ou seja, é até uma frequência um pouco maior do que a polipoidal em ocidentais. Tem, com muita frequência, PEDs, mas normalmente quando tem já anastomose invadindo a coroide. São pacientes normalmente mais velhos, isso é muito importante estatisticamente. Bilateral também, justafoveal, uma parte delas temporal. O edema intrarretiniano, que é uma característica muito importante da neovasio tipo 3, com hemorragias pequenas e não se sabe ainda a natureza de formação, mas se considera que por conta da coroide ser muito fina, a teoria mais aceita, a coroide por ser muito fina e a coroide papilar não dá conta de nutrir completamente a retina externa, há um deslocamento, né? Uma migração de vasos da retina interna tentando nutrir a retina externa e, como eles são anormais, acabam formando colaterais que se proliferam e formam neovasos. Então, aqui um esquema mostrando o neovasio tipo 3, a gente consegue ver que você... o vídeo não correu. Mas tudo bem, seria a formação do neovasio. Aqui, está aqui o vídeo. Deixa eu ver se vai andar. Não está correndo o vídeo, mas tudo bem. Vou mostrar um vídeo mostrando o neovaso correndo em direção e se anastomosando com a coroide. Aqui um quadro clássico também de neovaso tipo 3. Vocês veem essa exudação quase que cicinada e pequenas hemorragias no centro da mácula, normalmente na área central ou um pouco mais temporal. Na angiografia, o neovaso surgindo a partir de um vaso reto, um vaso terminal, e com essa hiperfluorescência meio indeterminada, na angiografia fluorescêmica na fase tardia. E o ACT, como a gente pode ver aqui, com fluido intrarretiniano, fluido subretiniano, e aqui a árvore vascular anastomótica, o neovaso começa intrarretiniano, começa a fazer uma anastomose com o espaço subretiniano, e que dá aqui o estágio 3 da REP. Aqui a gente pode ver o tipo 3, né? Esses dois colegas mostraram esse caso. Era um caso muito interessante de neovaso tipo 3 com essas anastomoses, hemorragias, que é um quadro também bem delimitado, vaso terminal, hemorragia, essa hiperfluorescência terminal, que aumenta meio que indeterminadamente nas fases tardias. E isto, patologicamente, a gente consegue ver o neovaso como se fosse um sinal de decorrelação, que é muito legal no ACTA, a gente vai ver mais à frente, a gente consegue ver essas formações neovasculares intrarretinianas. E aqui a gente acompanha que o epitélico pigmentado está intacto, porque ainda não se formou a anastomose. Aqui um outro paciente tratado, fez ranibizumab. A REP, o neovasio tipo 3, costuma responder muito bem a antiangiogênico. É diferente do PDT, que você tem algum tipo de preferência pelo aflibercept. A REP, o neovasio tipo 3, responde bem aos antiangiogênicos em geral. Aqui é um caso tratado com ranibizumab, 22 anos de visão, e que teve um caso do Belifrone, decidido pela Daniela Ferrara, para mim, e com uma melhora importante, olha só, o vazamento, depois alguns defeitos de epitélio pigmentado, mas uma melhora importante do líquido intrarretiniano. Aqui um caso com a Avastin, também tratado com uma importante melhora. E é importante saber a distribuição, né? Existe hoje em dia o REP Study, e tem pelo menos 7 ou 8 reports, e esse é um dos mais importantes que fala sobre a distribuição regional do neovasio tipo 3. Normalmente, essa é a caracterização. Eles são, na maioria das vezes, temporais. Pelo diagrama de Hayri, Hayri é maior, mente brilhante em relação ao estudo vascular da retina, e ele avalia que pela distribuição do diagrama de vasos, partindo em relação ao disco óptico, em relação à parte temporal, a grande maioria dos casos de proliferação angiomatosa ou de riqueza de vasos é nos quadrantes temporais da mácula. Então, provavelmente ali a gente vai ter uma formação de anastomose de neovaso
na parte temporal da mácula. Falando de OCTA, né, a gente consegue ver bem essas duas patologias no OCTA. Os pacientes, muitas vezes virgens de tratamento, né, eles podem ter essa avaliação de sinal de decorrelação hiperintenso, né, que corresponde ao neovaso. O neovaso tipo 1, a gente vai ter normalmente essa formação. A gente vê aqui o plexo superficial e profundo, estaria aqui o superficial, o profundo, aqui a retina externa e aqui a coro capilar. Você consegue ver essa trama vascular se formando, neovaso tipo 1. O neovaso tipo 2, a gente consegue ver subretiniano, então você consegue ver no SLEB de retina externa. O tipo 3 é muito legal, que é o único deles, lógico, casos mais avançados, os outros também podem surgir, mas você vê já no SLEB de retina de plexo superficial, mas muitas vezes no plexo profundo, intrarretiniano. Então vejam, você já tem a formação neovascular aqui, e aqui o anface mostrando a mesma formação vascular, que é a anastomose que vai se formar. E olha aqui que interessante, para quem sempre ouve as aulas, olha aqui, essa parede hiperrefletiva é o neovaso tipo 3, parece um PVAC, mas o PVAC, como já dizia a Luz, é o início ou aborto da REP. Então você tem essa formação em direção à anastomose que você vê para a área do neovaso tipo 3, estágio 3, que vai para o espaço sub-EPR. Bom, espero que vocês tenham aprendido. Aula relativamente extensa, mas tem muito mais assunto. Eu poderia falar aqui 3 horas disso. Tentei resumir os focos principais e não posso deixar de, a partir de agora, chamá-los todos a virem para o Rio, nos ajudar a engrandecer o nosso Congresso de Retina ano que vem, 28 de abril a 1º de maio. Eu vou ter a honra de presidir aqui junto com meu amigo Oswaldo Moura Brasil, o Dico. Então, esperamos vocês aqui ano que vem. As inscrições estão abertas, estão no site, estarão no CBO, estarão no SBO, com preços promocionais. Obrigado, Tereza. Obrigado a todo mundo do Retina Instituto. E estou aí à disposição para dúvidas e discussões. Nossa, que aula maravilhosa, Japi, como sempre, né, gente? Não temos o que de adjetivos para você que não são nem. A gente fica até sem palavras, de verdade, do fundo do meu coração. É a gente que faz aula, que dá aula, a gente sabe que cada aula que você dá é diferente e a gente sabe o tanto que é para se ter uma aula assim, não é de uma semana, são aulas que você vai fazendo e vai aprimorando e vai deixando cada vez mais uma mensagem diferente. Então, assim, só elogios aqui. E para a gente começar aqui uma discussão, tem uma pergunta aqui da Ternísia. Ela falou assim: qual o esquema de tratamento com a aflibercept você trata seus pacientes com polipoidal? Foi a pergunta da Ternísia aqui, a primeira pergunta. Gente, pode mandar mais que esse aí é o que sabe, tá? Então a gente aproveita. Ternísia, boa noite. Eu tento sempre, no consultório, fazer o regime que hoje em dia talvez seja o mais consagrado para DMRI, que é o Treat and Extend. Então, normalmente, para polipoidal, não foge disso. Eu faço as 3 doses iniciais e depois tento começar a esticar para 6 semanas, 8 semanas, e 10, e 12. E alguns pacientes que permitem, eu tento fazer a cada 16, que é o máximo que a gente estica hoje em dia, que são 4 meses. Mas, na medida do possível, é o esquema de tratamento que eu faço. Não dá para parar de tratar os pacientes. Eles pioram. Então, o PRN, eu acho que, infelizmente, hoje em dia, é só quando a gente não tem chance de segurar o paciente. Mas, podendo, o ideal é fazer dessa maneira. É um fixo um pouquinho mais alargado. Japi, aproveitando também a pergunta da Ternísia, a gente sabe que os pacientes com REP são mais idosos, coroide mais fina. Você opta pelo PRN nesses pacientes, já que tem o risco de atrofiar mais esse epitélio? Ótima pergunta. É uma pergunta que eu gostaria mesmo que alguém fizesse, só podia vir de você. Tem que ter mais cuidado. Então, o Treat and Extend eu tento esticar, é interessante, né? O Treat and Extend tem essa coisa de você esticar as semanas. Como eu falei, 4, 6, 8, 10, 12. Como a coroide é muito fina, a gente, quando faz as injeções, tem medo de que, como são pacientes que estão mais associados à coroide fina e depósito drusenoide subretiniano, a chance de evoluir para atrofia é maior.
Então, duas coisas acontecem na REP que mudam em relação à polipoidal. Eu sou muito mais tolerante a líquido residual em REP, não é intrarretiniano não, tá? Muito mais tolerante em REP do que em polipoidal. Quando tem lâmina de líquido subretiniano em REP, eu geralmente tolero tranquilo, eu não injeto de novo não. E aí, por conta disso, eu estico muito mais rápido o meu treat and extend. Então, normalmente, eu faço o seguinte, isso não está em artigo, não está nos livros, é uma observação minha, tá? Então, estou falando aqui, eu não sou o dono da verdade, eu faço dessa maneira por conta da impossibilidade de tratar demais esses pacientes e poder ir para atrofia. Eu estico a cada 4 semanas. Então, eu faço 3 doses, jogo para 8 semanas, 12 semanas, 16 semanas. Direto. Direto. Maravilha. É Depois, o tratar e observar, né? A gente chama que é nem é quase tratar. isso, quase isso. É isso aí. Porque também não dá para deixar de tratar, porque o paciente que responde bem tem muito líquido intra, então normalmente o líquido intra é pior, então não pode deixar. Mas o sub eu tolero tranquilamente em coroide fina. Uhum. Porque hoje em dia até o Japi, próprio Bailey Front deu uma aula recente falando sobre isso, que a tendência é que se suporte líquido, porque esse líquido talvez seja uma atividade da membrana, e como eu falei, a teoria deles é que a membrana tipo 3 seja uma tentativa de sobrevivência da retina externa. exatamente. É uma membrana neovascular compensatória. Então, aquele líquido ali é bom tanto para a retina quanto para a membrana, e ali eles vão se entendendo. Isso. Japi, diante de tantos biomarcadores, sejam eles bioquímicos, tomográficos, no seu dia a dia, em DMRI, claro, né, que já que a aula é disso, você segue alguns biomarcadores, como, por exemplo, aumentou o diâmetro do PED, você leva esse biomarcador como início ou retardo de tratamento? O PED ainda é uma fronteira a ser estabelecida, né? Ninguém sabe direito, porque não tem nenhuma comprovação de que o PED aumentando, mesmo com a CTA, quando você vê, às vezes você vê o complexo vascular aumentando, nos labs de retina externa ou de corocapilar, e o PED aumentando, se não tiver líquido sub ou intra, acabou de sair um estudo há pouco tempo, até discuti outro dia na discussão de artigos que eu faço, que mostra que isso não é indicação de tratamento, porque o prognóstico final é até melhor se você espera para tratar do que tentar tratar preventivamente. Tem 2 estudos que mostraram isso, o PREVENT e o PROCON. O PROCON é com a aflibercept e o PREVENT com a ranibizumab. Todos os 2 mostraram que não vale a pena tratar a PED aumentando e nem OCT-A com membrana surgindo sem líquido. Maravilha. Então, Ou seja, a resposta é resumindo, lembrar sempre dos principais, né, Japi? O líquido intra, o sub, né? Que a gente mais. hemorragia. Hemorragias, exatamente. Gente, alguma pergunta aí? Eu estou aqui só aproveitando, tá? Então, podem mandar algum questionamento. Denise, alguma pergunta? Carol? O Neifer, meu fellow, ele sempre me pergunta depois da aula, tá? Ô Neifer, não precisa ter vergonha. Pode Por mostrar aí seu favor. rosto aí para o Japi, a oportunidade de você conhecê-lo. Então, não Não, eu tenho só quero vergonha, não. Japi, agradecer, viu? A aula foi maravilhosa mesmo. A gente aprende Nada, muito prazer. sempre. Prazer, sempre que precisarem. E em breve, é porque realmente deu um boom aí de eventos presenciais, mas o dia que quiserem, vou com o maior prazer comer pão de queijo que aí. bom. Você sabe que eu peço, né? Ó, tem uma pergunta aqui da Verônica. Isso se refere também ao PED fibrovascular? Pode Qualquer responder, pede, Japi. qualquer Qualquer PED. pede, qualquer pede. Se não tem atividade evidente subretiniana ou intraretiniana, não tem comprovação estatística de bom resultado no tratamento. Não tem. Estão perguntando, a Ternísia aí. Muito bem, Ternísia. Nos casos de dilatações aneurismáticas periféricas com a exsudação, às vezes ela está falando da PER, né? PERT, né? Da PERT, com a exsudação, qual a melhor opção de tratamento? Boa pergunta. Se não tiver hemorragia intravítrea, né, que às vezes tem associada com esses sangramentos, né, súbitos, explosivos da PERT, normalmente a PERT até engana, né, porque faz um hematoma grande subretiniano periférico, você acha que é um melanoma.
se estiver muito pigmentado. Então, tem que primeiro investigar, fazer ultrassom e tudo, e rastrear para o PET é um diagnóstico de exclusão, então tem que excluir as causas tumorais. Não sendo periférico, o PET regride espontaneamente, como a polipoidal. Se a polipoidal não afetasse, é uma doença de baixo fluxo. Os pólipos têm baixo fluxo. Se eles não afetassem a região macular, você não trata. Então, a PET ela é autolimitada. Se não afetar a visão, não se estender em direção à parte central ou sangrar para o vítreo, faz nada. Se isso acontecer, ou você vai operar, se for hemorragia vítrea, né, se for necessário, ou você pode fazer o mesmo aflibercept. Ou em casos que você tem acesso, a crio não é boa para essas doenças. A crio você pode possibilitar, às vezes, um sangramento maior, porque eles são muito frágeis. O que você pode tentar fazer é laser periférico, seja indireta, com capacete, ou mesmo na grande angular. Maravilha. Tem que ter muito cuidado, porque eles sangram mesmo. Pode fazer um antiangiogênico antes e fazer o laser depois. Ô, Japi, sabe como é que eu vejo nesses casos? Como se comportasse como se fossem os macroneurismas, que se eles não atingem, né, ali a região ali da macro, não atinge visão, a gente vai observando, né? Então, porque tem autolimitação. É autolimitado. O laser seria em cima das lesões? Ela perguntou a Denise. Sim, é igual, como acabou de falar a Tereza. Igual o macroneurismo. Você cerca e depois atira no meio. Exatamente, isso aí. Então, Japi, o nosso curso, hoje foi a nossa última aula da parte de degeneração macular. Eu comecei com introdução, classificação, tratamento, comecei com seca, depois eu fui com exudativa e as formas mais típicas. E aí você fechou aqui com chave de ouro com a polipoidal e a proliferação angiomatose retiniana, né? Que no caso é a membrana tipo 3. Então, assim, eu fico bem feliz, né, da gente ter fechado com chave de ouro esse assunto da degeneração macular com a sua aula. Fico muito honrada de você ter aceitado o convite tão prontamente. E se você precisar de mim para qualquer coisa, estou sempre às ordens, tá? Entendi. E é isso, gente. Eu acho que já abusamos demais aqui. Mais alguma pergunta do Dr. Japia Sul? Eu acho que a Ternise aí foi bem feliz aí com as perguntas. Denise, só felicitações aqui, né, Denise? Oh. Só parabéns para esse mestre aqui que a gente tanto gosta aqui em Belo Horizonte, no Brasil inteiro. Sim. E é isso, gente. Fiquem para a próxima aula, semana que vem. A gente vai ter a aula do Dr. Nelson Chama, que vai nos brindar também com uma aula de serosa central. E, Japi, muito obrigada de verdade, tá? Do fundo do coração. E eu te espero para uma próxima aula, que em breve vai sair um convite aí para você, tá? Não, com o prazer. É só me chamar, você sabe que eu estou dentro. Tá? Combinado. Um beijo grande. Tá? Um beijão para vocês. Manda um beijo na sua família. Muito beijo obrigado. na família vocês linda, também. tá? Obrigado, Tereza. Beijão. Tchau, tá? gente. Com Obrigada, Deus, todos vocês um aí. Boa semana. Boa noite.